Cafezinho de terça chegando, mais do que especial, com moedor novo. Depois eu te mostro a fofoca. E hoje para falar sobre empresas, sobre os maiores erros que os empresários cometem, o que eu tenho encontrado por aí e como a gente soluciona essa galera. Vamos falar sobre isso? Bora lá! Essa semana ganhei um moedor de café. Pô, Raquel, que presente! Cara, o melhor presente que eu poderia ter ganhado. E o melhor de tudo, além do item, que a pessoa acertou em cheio, sem nem falar com a Cris, era um item de lista de desejos de capas, coisa gostosa, acertar o presente assim, dar um presentão assim. Algo que eu queria muito comprar, estava me organizando, mas não era prioridade. Estava solucionando de outras formas. A gente fez um vídeo sobre isso lá nas nossas redes. Falando nisso, segue aqui, segue a gente lá nas nossas redes, acompanha para você entender esse movimento. E me trouxe um feedback muito legal de uma cliente empresarial, faz parte da minha família, né? Então é uma prima muito querida do meu coração, que há 2 anos atrás, 2024, aproximadamente em agosto de 24, pediu socorro. Ela juntamente com o irmão. O irmão estava entrando já para ajudar a organizar a empresa, para dar uma luz, para olhar de fora, sabe? E aí o irmão me chamou e falou: Kel, o que você acha? A família me chama de Kel. O que você acha? Vem com a gente precisa de um olhar teu aí, de uma visão de que caminho seguir. E eu falei, vamos nessa, e fomos olhar para os números da empresa. Algumas dificuldades de empresas familiares que a gente vai falar por aqui, talvez seja a sua dificuldade aí, o que a gente encontrou lá e como a gente pode solucionar essa situação. Foram 2 anos, perceba que não é uma solução imediata, não é uma solução rápida, mas é muito legal porque uma empresa que nasceu dentro de outra empresa, olha o BO começando aí. Tinha uma empresa e surgiu a ideia de uma segunda empresa quando pensava-se, vamos nascer só uma natureza de operação, sabe? Vamos fazer 2 ramos dentro da mesma empresa. E isso foi se tornando uma simbiose, a mesma empresa ali, o mesmo dono, a equipe, aquela bagunça, e a coisa foi crescendo. Minha prima chegou lá e começou a entender que precisava separar. Muito sabiamente, engenheiro de produção, separou as coisas. Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é uma fábrica, isso aqui é uma manutenção. Então nasceu-se uma manutenção que eles tinham, não vou expor aqui os nichos para não expor eles, e existe uma fábrica. E aí construíram essa divisão e ela começou a ter um olhar CNPJ. Eu percebo isso dos empresários que temos por aí, que eles não são empresários, eles são empreendedores. Eles abrem empresa, tem esse tino empreendedor de abrir empresa, mas fica, sabe um salsichinha correndo atrás do próprio rabo? Visualize ele aí, correndo atrás do próprio rabo. Por que você diz isso, Raquel? Empresas movem o país, sim. Pequenas e médias empresas movimentam esse país. Mas na maioria esmagadora delas estão desorganizadas financeiramente. Minha prima já sentiu essa dificuldade quando chegou, dividiu as coisas para conseguir enxergar os números. E quando a gente chegou para ajudar ela numa crise de endividamento, por vários erros do passado, não é algo imediato, são escolhas do passado, trouxe um cenário muito real de a dívida é consequência. A dívida existe por consequência das escolhas que foram feitas no passado, escolhas feitas muitas vezes na pressa, muitas vezes sem análise e principalmente sem enxergar os números. Sabe-se mais ou menos quanto se fatura, sabe-se mais ou menos quanto se gasta. É o raso dos números que se tem. Ou se agarra somente em faturamento bruto. Faturamento bruto não te diz nada se você não enxerga dentro. Qual é o lucro? Qual é o percentual de despesa fixa? Aonde que está gastando mais? Tem gastos variáveis? Aonde é a sua despesa variável? Tem custo variável embutido no teu produto? É denso, é um universo denso que não se replica com a realidade do vizinho. Você não tem como você copiar um sistema de negócio do vizinho. Você é você tem as suas despesas, as suas realidades, o seu prolabore, a sua retirada mês, como isso tudo está funcionando. Cada empresa é um grande universo. Sem contar no relacionamento interpessoal, a gente falar de pessoas, de equipe, espírito de equipe, tudo isso. Sem pensar na parte do RH, pensando na parte dos números, cada empresa tem sua realidade. Uma é alugada, uma é lugar próprio, uma é grande, uma é pequena, uma tem veículo, outra não tem, uma terceiriza o frete. Como isso funciona? Uma tem uma carteira de clientes maior, porém mais barato, vende muito barato. Outra tem menos clientes, mas vende melhor. Qual é a estratégia?
Primeiro de tudo, o trabalho de consultoria financeira, consultoria empresarial, é rastrear esses números. O dinheiro da sua empresa, o dinheiro entra na sua empresa, ele é completamente rastreado? Todo o caminho que ele faz dentro da tua empresa, porque ele caminha, perceba, ele entra num setor, ele vai para outro setor, ele paga um boleto, saiu. Foi registrado? Como foi registrado? É só uma saída, é só uma despesa, tá numa classificação, é uma despesa fixa, é um custo, é um investimento? Qual categoria? Qual plano de contas? Essa palavra gordinha, plano de contas é colocado. Então, primeiro de tudo, a gente rastreia esse processo, fizemos um trabalho árduo com a minha prima Camila de detectar todos os setores, fazer um rastreio. Aí, meu amigo, quando você trabalha com engenheira, aí é fantástico, porque aí você pede A, ela entrega A, B, C, D, E, F. Ela faz a mais. Eu gosto de cliente assim, quando a gente dá uma ideia, dá um norte, ele já te traz o molho pronto e já serve no pratinho. E é isso que aconteceu. E aí a gente falou, Camila, a gente precisa rastrear essa informação. Vamos enxergar que dívidas são essas. São dívidas de fornecedor, são dívidas do governo, são dívidas de trabalho, né, de direitos trabalhistas. O que a gente precisa atacar primeiro? Que dívida está te expondo a risco de parar a operação. Por quê? Porque a gente precisa entender, essa operação está gerando lucro? A gente rastreia os gastos, traz as informações e olha, está gerando lucro. Ok, então a gente tem que entender como a gente vai manter ela funcionando, mesmo com dívidas. Porque não é pegar uma grana, pegar um empréstimo que está as dívidas, pronto, agora eu posso resolver daqui para frente. Tem situações, tem realidades que a própria empresa, quanto mais vende, mais dívida está gerando, mais prejuízo está gerando. Então, o trabalho de consultoria de imediato é entender, estamos gerando lucro? Por quê? Porque eu preciso estancar essa sangria. Se eu estou gerando prejuízo, compreende que trazer capital de fora, fazer empréstimo, trocar dívida não vai resolver nada. Se eu não tenho potência para quitar essas dívidas. A dívida não é problema. A dívida muitas vezes é alavancagem numa empresa. Eu não quero que você não tenha dívida nenhuma na sua empresa. Muitas vezes ter dívida é estratégico, é estratégia de crescimento. Não depender de dinheiro pessoal, não enterrar um dinheiro, utilizar do crédito para crescer. Claro que sim, é estratégico. Completamente diferente da vida pessoal, onde a gente fala de não pagar juros. Aqui na empresa a gente paga juros estratégicos, muitas vezes, né? Dependendo do caso da empresa. Mas primeiro de tudo eu preciso entender, eu tenho capacidade de pagamento? Não, Raquel, tem giro paga, meu amigo, não estou falando de giro. Eu não estou falando de volume de dinheiro que passa na sua conta, porque não se engane. Eu já atendi empresas de milhões que não tinham lucro, ou que tinham um lucro apertadíssimo. E aí eles compraram aquela empresa, não é esse cenário, um outro exemplo que me veio agora. Tinha 5% de lucratividade o negócio deles, faturando 1 milhão, tá? Mas 5% de 1 milhão é bom, sim, mas daí o endividamento dele era 13%, era 12% do faturamento. Você pode se esborrachar, fazer promoção, Black Friday, vender 3 coxinhas com Guaraná para atrair cliente. Se você não tem lucro na nossa linha do lucro para bancar as tuas dívidas, não adianta faturar mais. Quanto mais você fatura com mais desconto, mais vazio é o seu lucro. Se você esvazia o seu lucro, como você vai pagar suas dívidas? Em alguns cenários, já aconteceu, talvez eu já falei aqui, eu falei para o cliente, pare de vender. Cada pacote que você está vendendo é R$4 que está rendendo de prejuízo. Pensa? Ela preocupada em aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda. Não, se você trouxer 3 clientes novos, você vai quebrar. Primeiro faça a tarefa de casa. Não é o caso da minha prima, é um outro caso que eu também trouxe aqui de outras empresas que a gente atendeu. Primeiro de tudo, estamos gerando lucro? Meu preço tá certo? Não tá, tá igual ao do vizinho. Lembra que eu te falei? O vizinho não é comparação. Existe o preço mercadológico, existe o preço que é aceito no mercado. Eu entendo isso, uma faixa de preço. Mas concorda comigo que tem uma margem aqui. Nós temos tênis de R$50, R$100, R$200, R$800 e R$1.000. Então, dependendo do nicho, a gente precisa entender, tá correto esse preço ou ele tá indo só na onda dos vizinhos? O vizinho talvez tenha menos mão de obra que você, o vizinho tem uma vida mais barata e retira um prolabore menor que você, o vizinho não paga aluguel, o vizinho tá com uma empresa na casa do sogro, não se compara. Olha para os seus números primeiros, monte o seu preço mínimo primeiro. Qual é o seu preço mínimo? Seu preço mínimo é compatível com o do cliente, com o do concorrente? Aí você vai olhar para o mercado. Eu não sei, Raquel. Pois é.
porque você não sabe os números. Eu não sei nem como montar a precificação, os meus clientes falam. É normal, tá, gente? Então, se você é empresário, se você tá com, talvez, receio de escrever, de procurar ajuda, porque você é o dono do negócio, você tem que entender de tudo, não é assim, tá? Muitas pessoas sabem muito fazer o negócio. Então, pô, minha família faz tijolo, pô, eu sei muito fazer tijolo. Mas se não sabe gerenciar a empresa, a arte de fazer tijolo não adianta, se comercialmente você é falho. Então, o trabalho de consultoria empresarial, e eu trago todas essas experiências da época de indústria, de gerenciar a fábrica. Trabalhei 13 anos com a cerâmica, gerenciando a cerâmica. Depois disso, em 2021, abri minha empresa, trabalhei com N setores, salão de beleza, fábrica de carvão, fábrica de gelo, agropecuária. Ixi, a gente vai elencando aí os nichos que a gente já trabalhou, restaurantes, hamburguerias, deliveries, e-commerce. Então, assim, a gente vê realidades e começa a construir um portfólio muito legal de atendimento. Por quê? O que funciona para hamburgueria não funciona para e-commerce, o que funciona para e-commerce não funciona para fábrica de carvão, para empacotadora de carvão. Então, não tenha medo de pedir ajuda. A gente está aqui para isso, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para entender o teu negócio, construir os indicadores. O que são indicadores? Sabe quando você vai no hospital e você tem aqui atrás pressão, batimento cardíaco e alguns números de referência para as enfermeiras? Isso aqui são os indicadores da sua saúde, certo? Pensa lá na sua cama lá. Vamos bater aqui que eu não quero que você viva isso logo. Mas tá ali, tá monitorando, correto? Tá monitorando a sua saúde. A empresa, a gente precisa monitorar os indicadores dela. Por que tá pesado esse indicador? Por que esse custo tá tão pesado esse mês? Não, isso aconteceu uma coisa específica com o fornecedor, etc e tal. Ok, vamos acompanhar para esse mês que vem vai melhorar. Por que o indicador da despesa fixa só tá aumentando mês a mês? Por que o indicador da lucratividade está sumindo desse jeito? O que aconteceu aqui? Então a gente estuda e analisa. Mas como eu vou analisar indicadores se eu não tenho eles? É sobre isso. Construir os números, e foi assim que a gente conseguiu, nesse grande estudo de caso, que foi a primeira empresa de endividamento que eu entendi há 2 anos atrás, enxergar os números, os indicadores, as potências que a empresa tem de crescimento, renegociação de dívidas, qual a melhor estratégia com cada dívida. Cada dívida precisa ser olhada de uma forma. Algumas têm mais risco, precisam ter uma ação mais imediata. A gente não se agarra muito a ter desconto, a gente se agarra a liberar o fluxo de caixa da empresa. Muitas vezes uma renegociação, uma redução de parcela, pagar um pouco mais, mas pagar a mais longo prazo faça sentido. Não tem como te dizer, faça isso, isso, isso aqui. A gente precisa entender o teu cenário, a tua lucratividade, os riscos que você corre. Em alguns casos, sim, traz um profissional, um advogado tributário, especialista em banco, especialista em dívida com tributos, especialista em direitos trabalhistas. Não sei, depende da realidade de cada cliente, a gente traz o especialista para participar. A consultora não sabe de tudo, você empresário não precisa saber de tudo. Nós estamos aqui para construir uma estratégia que funcione para você. Afinal, a sua empresa existe para quê? Para gerar lucro. Não se engane, não pense que você tem uma empresa para uma missão, para não sei o quê. Fala a verdade. Você quer dinheiro no bolso para tomar seu cafezinho de boa. Pagar R$100 o pacote sem se preocupar. Porque a gente existe, a gente não é ONG. Se você é ONG é uma outra realidade. A gente existe para gerar lucro. Então, tarefa de casa. Sua empresa está tendo lucro? Ah, não sei, Raquel. Ok, vamos pensar em 10%. Quanto você faturou ano passado, os últimos 12 meses? Faturamento bruto. Tira 10% disso. Você tem isso guardado? Não. Cadê seu dinheiro? É a maior dor das pessoas. Chegou ao restaurante um dia e falou, Raquel, a gente faturou 1 milhão ano passado. Não faço ideia de onde está esse dinheiro. Eu falei, vamos encontrar ele. Encontramos, diagnosticamos, entendemos, trabalhamos, vemos o lucro, entendemos o preço. Alguém que estava pensando em vender uma empresa e fechar porque não era lucrativa, entendeu que aquele era o negócio dele. E os outros negócios que eles estavam viraram plano B, plano C, porque esse ficou o plano A da vida dele. É para isso que existe uma consultoria. Te dá clareza. Me escreve. Manda uma mensagem nas redes, tem meu WhatsApp, tem formulário para você poder preencher, a forma que você preferir. Entre em contato comigo, eu agendo um bate-papo gratuito com você. Eu e você, a gente conversa, entende o teu negócio e eu monto a melhor proposta de atendimento. Vem comigo e vamos encontrar o lucro da tua empresa. Até o próximo Cafezinho de Terça.